Bom dia, acho que podemos arrancar o nosso evento. Em primeiro lugar, muito obrigado por terem vindo hoje. Portanto, esta é a primeira sessão de uma quantidade de palestras que o Departamento de Eletrónica, Telecomunicações e Informática quer organizar durante o ano sobre temas que sejam interessantes para a sociedade, mas que também têm uma componente tecnológica. Nós chamamos de Tech Talks. E começamos exatamente com 5G, que acho que é um tópico extremamente importante para as telecomunicações atuais, e acho que temos um painel hoje muito interessante de oradores que cobrem desde os operadores de telecomunicações, o regulador de telecomunicações, o Sr. Secretário de Estado. Temos um painel muito importante, digamos, para discutirmos um bocadinho sobre o que é que será o 5G em Portugal. E, portanto, eu gostava de agradecer, em primeiro lugar, ao Sr. Secretário de Estado de estar aqui hoje connosco, ao Reitor da Universidade de Aveiro, ao Vereador da Câmara Municipal de Aveiro, por estarem cá hoje e, portanto, poderem também partilhar connosco estas inovações tecnológicas e estes novos desafios que nós, como engenheiros de eletrónica, telecomunicações e informática, portanto, temos para o nosso futuro. Portanto, sem mais demoras, porque já nos atrasamos um bocadinho, eu dava a palavra ao Sr. Reitor. Muito bom dia a todos. Naturalmente, boas-vindas à Universidade de Aveiro. Um cumprimento especial ao Sr. Secretário de Estado Adjunto das Comunicações, Dr. Alberto Souto, Vereador de Educação da Câmara Municipal de Aveiro, João Machado, meu colega, ex-colega do DETI, Nuno Carvalho, atual diretor, todos os outros diretores e membros da reitoria aqui presentes, representantes de entidades externas, incluindo o Porto de Aveiro, aqui bem representado pela diretora, todos os engenheiros presentes. Desejo a todos boas-vindas à Universidade de Aveiro, um evento que seja proveitoso e útil para entendermos melhor a estratégia e o posicionamento face ao 5G. Acho que todos estamos cientes de que é importante para Aveiro, para a região de Aveiro, termos um posicionamento e uma estratégia nesta área que seja agregadora e que nos posicione na liderança nas áreas tecnológicas e de comunicações. Na verdade, acho que isso é importantíssimo e este evento tem vários tópicos complementares que nos ajudam a entender esses posicionamentos. Sem esquecer o valor para a sociedade, que é logo o primeiro, e que eu saúdo particularmente. Tem havido, às vezes, tendência entre os mais tecnocratas, e eu sou engenheiro, e portanto, aquilo que vou dizer também se aplica, com certeza, a mim, em concentrarmos demasiado na tecnologia e esquecermos aquilo que realmente importa, que é o benefício para a sociedade, o impacto na sociedade, a necessidade, no fundo, através da tecnologia, resolvermos problemas da sociedade e problemas sociais. E isso está salvaguardado aqui. Temos aqui atores que são fundamentais para compreender todos esses posicionamentos e fico satisfeitíssimo por isto. Portanto, não é uma mostra de tecnologia que se passa aqui, é uma reflexão em conjunto sobre os vários problemas da sociedade que a todos interessa resolver. Não é despejando tecnologia nas cidades e nas regiões que se resolve problemas como o desemprego ou a falta de coesão social, mas é importante que essa tecnologia esteja presente para que quem toma decisões possa fazê-lo de uma forma mais bem informada, mais sólida, mais fundamentada e assim termos um caminho que seja o caminho do futuro. E aí é importante termos universidades, instituições de ensino superior, poder local, entidades externas às universidades e às câmaras, empresas, o setor privado. Temos aqui uma série de empresas e de organismos, inclusive de regulação, que são também fundamentais. E é da congregação de todas estas perspectivas que sairá aquilo que poderá ajudar a transformar a região. E eu queria só, de facto, dizer-vos isto, acolher-vos na Universidade de Aveiro, desejar-vos um bom evento e agradecer a todos a presença. Muito obrigado. Muito bom dia a todos.
Gostaria, antes de mais, em nome do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Aveiro, começar por agradecer à Universidade de Aveiro o convite para estarmos nesta sessão dedicada ao tema Desafios do 5G. Como sabem, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Aveiro é um dos representantes portugueses no Comitê das Regiões da União Europeia, estando precisamente a esta hora em Bruxelas, numa das reuniões desses plenários do Comitê, motivo pelo qual não está aqui connosco. Bem, o desenvolvimento económico da Aveiro nos últimos 45 anos está associado à criação e desenvolvimento da nossa Universidade de Aveiro, bem como ao desenvolvimento e afirmação a nível nacional das TIC. A criação de entidades como a Inova Rio, a constituição de um cluster nacional na área das TIC com sede em Aveiro, ou a criação do projeto Aveiro Digital, bem conhecido do nosso Secretário de Estado, Dr. Alberto Sousa, que aproveito para cumprimentar, são alguns dos bons exemplos disso mesmo. A cidade de Aveiro tem uma longa tradição nas telecomunicações, com resultados que se estendem para além fronteiras. Daí que o tema da sessão de hoje seja de particular interesse para a Câmara Municipal de Aveiro. O Executivo Municipal, reconhecendo a importância deste setor e a necessidade de criação de uma estratégia de afirmação e reforço do posicionamento de Aveiro, incitou um diálogo com os diferentes parceiros locais, de modo a que o município conquiste um lugar de destaque no panorama nacional. Foi por isso que, em outubro de 2017, assinámos uma carta de intenções com a Universidade de Aveiro, o Instituto de Telecomunicações e Altice Labs, que tinha como principal objetivo o desenvolvimento e a criação do Laboratório Vivo 5G em Aveiro. Como todos sabemos, espera-se que o 5G tenha impactos significativos na cadeia de valor das áreas da sociedade, indústria e economia, que permitam aos operadores fazer negócio e construir as suas redes. Para que tal aconteça, é necessário que esta tecnologia seja experimentada o mais cedo possível e adquirir os conhecimentos necessários para explorar ao máximo esta nova geração de telecomunicações. E é isso que temos feito em Aveiro, em estreita colaboração com várias entidades, mas com particular destaque para a Altice Labs e Altice Portugal. Em setembro deste ano, foi desenvolvido um simulacro 5G para demonstrar algumas potencialidades desta tecnologia, nomeadamente a menor latência, a maior largura de banda e maiores velocidades de deslocação dos utilizadores. Em conjunto com a Altice Portugal e utilizando a licença experimental atribuída pela ANACOM, realizámos o simulacro de um acidente de viação, em que as equipas de socorro, forças de segurança, bombeiros e profissionais de emergência médica usaram comunicações 5G para suporte da sua intervenção no terreno e que obteve um balanço muito positivo. No Tech Days deste ano, tivemos o primeiro evento em Portugal com cobertura 5G, onde foram apresentados diversos casos de estudo no âmbito do projeto mobilizador de que a Altice Labs é líder. Também nesta edição, 2019, do Tech Days, no âmbito do projeto Aveiro Steam City, que é liderado pela Câmara Municipal de Aveiro, lançámos o Aveiro 5G Challenge. Trata-se de um concurso de inovação que permitirá a startups, scale-ups e centros de investigação e desenvolvimento desenvolverem e testar os seus produtos e serviços utilizando o laboratório Vivo 5G que estamos a construir em conjunto com a Altice Labs e a Ericsson. Ao longo deste mês de dezembro, iremos continuar o processo de instalação das cabeças de rádio 5G no centro urbano de Aveiro para que este laboratório vivo que vos falo seja uma realidade já no primeiro trimestre de 2020. Assim, estamos convictos que iremos atrair empresas e empreendedores para poderem utilizar a rede 5G de forma gratuita, onde vão também poder contar com o suporte técnico dos nossos parceiros. A Câmara Municipal de Aveiro, para além deste concurso, irá durante o ano 2020 apresentar alguns casos de estudo de 5G para que a população aveirense compreenda as vantagens desta nova infraestrutura de comunicações. Entendemos que é muito importante demonstrar e expor aos nossos cidadãos as vantagens desta tecnologia. Para terminar, gostaria de desejar a todos uma excelente sessão de trabalho e deixar-vos um pequeno vídeo ilustrativo do posicionamento de Aveiro sobre esta matéria. A tecnologia tem transformado a humanidade. Revolucionou as nossas vidas e trouxe uma mudança constante e positiva. Lascámos uma pedra e, num salto de tempo, estamos todos ligados ao mundo a partir de um pequeno objeto.
E porque a tecnologia é a base da vida moderna e se desenvolve mais rapidamente do que nunca, Aveiro pretende ser uma das primeiras cidades portuguesas a adotar a tecnologia 5G, ajudando a melhorar a sociedade onde vivemos. Aproveitando a licença para testes atribuída pela Anacom Altice, está a ser criado um testbed 5G, autêntico laboratório vivo que aponta o caminho aos pioneiros que no primeiro trimestre de 2020 pretendam testar e melhorar gratuitamente os seus produtos e serviços com comunicações 5G. O Tech Days Aveiro estará mais uma vez na vanguarda, tornando-se o primeiro evento realizado em Portugal com cobertura 5G, num esforço conjunto entre Câmara Municipal de Aveiro e Altice Labs, e onde poderemos encontrar os primeiros projetos piloto em 5G. E porque queremos incentivar essa evolução, iremos ainda desafiar empresas de toda a Europa a desenvolver projetos e soluções inovadoras na área do 5G. O Aveiro 5G Challenges irá proporcionar formação e mentoria aos participantes, bem como premiar financeiramente os finalistas e vencedores. O amanhã pode ser uma incógnita, mas estamos certos que Aveiro estará sempre na linha da frente, pronta para impactar e definir o nosso futuro. Obrigado e boa sessão. Secretário de Estado. Bom dia a todos. Magnífico reitor da Universidade de Aveiro, o Sr. Professor Paulo Jorge Ferreira, Sr. Presidente do DET, Sr. Professor Nuno Borges Carvalho, Excelentíssimo Sr. Presidente da Anacom, Sr. Dr. Cadete Matos, Excelentíssimo Sr. Vereador da Câmara Municipal de Aveiro, Dr. João Machado, distintos palestrantes, minhas senhoras e meus senhores. Queria agradecer, antes de mais, o convite para estar hoje aqui presente. É um enorme prazer poder refletir sobre o futuro da quinta geração de comunicações móveis numa das mais vibrantes universidades portuguesas. Não só porque estou no campus da minha terra, e um dos mais bem conseguidos arquitetonicamente, mas sobretudo porque a universalidade dos seus saberes e a integração que logrou no tecido social sempre qualificaram as suas gentes e delas têm feito agentes do futuro. É o caso, precisamente, deste departamento, um dos filhos mais velhos da UA. Devo estar a ficar antigo, porque tenho memórias ainda analógicas do dialobar da UA no set da PT. O DETI é, aliás, expoente eloquente da investigação aplicada e da matriz seminal de fundar uma universidade em diálogo e inserção com o meio empresarial e social. Coisas banais agora, mas rupturas escolásticas e políticas então, sob a visão esclarecida do professor Veiga Simão e dos reitores que a souberam consolidar. O Sr. Professor Renato Araújo, o Sr. Professor Júlio Pedrosa e a Professora Helena Nazaré, que aqui lembro com gratidão cívica e pessoal pela deferência cidadão que sempre me dispensaram. Não por acaso, algures já no século muito passado, vi-me investido nas funções de presidir um consórcio para criar o primeiro projeto da cidade digital do país, sob a égide do saudoso Mariano Gago, integrando a Universidade de Aveiro e então Portugal Telecom, a PT Inovação. Não o evoco agora por nostalgia, mas porque, além de ter sido a única fase da minha vida em que consegui estar um passo à frente do Sr. Professor Júlio Pedrosa, em termos meramente protocolares, é certo, muito do que antecipámos então e do programa ambicioso que construímos com 3G não íamos lá. É realmente o 5G que vai permitir concretizar as ousadias da nossa imaginação. Só espero, daqui a 10 anos, não ter de estar a repetir uma frase equivalente. A semente germinou, porém, e Aveiro, como agora aqui foi recordado, tem o seu STEM City e pode vir a ser uma das primeiras cidades 5G portuguesas. Na pessoa do Sr. Vereador, quero desejar os maiores sucessos ao projeto.
Imagino que estejam à espera que vos disserte sobre as virtualidades do slicing do espectro. Tenho de desapontar-vos. Não meto o foice em seara alheia. Isto dito, a tecnologia e a ciência devem andar sempre de mãos dadas com a cidadania. Porque a decisão política desinformada e que despreza a ciência é a arrogância de poder incompetente. E a decisão científica, desligada de limites éticos ou da utilidade social, é humanamente insustentável, ainda que seja intelectualmente prodigiosa. Pelo menos, enquanto os juízos éticos não estiverem digitalizados, o que não deve andar muito longe, se pensarmos no algoritmo que vai decidir o dilema da travagem salvadora do automóvel autónomo entre o velho e a criança, ou nas sequências lógicas da filosofia analítica do direito. Não estou a pensar em nenhum político em especial ou investigador, mas são menos perigosos os cientistas ensimismados nas suas torres do que os demagogos com poder em voluntarismos néscios, alardeando ignorância. Hoje, queria então falar-vos um pouco dos desafios que o 5G traz ao país. Podemos estruturá-los em 4 tipos. Temos desafios de organização social e produtiva, os mais inspiradores, desafios de segurança e regulatórios, mais técnicos, às vezes pesadelos, desafios estratégicos e políticos, enfim, o vil metal e tentar perceber como pagamos estes sonhos e que riscos queremos assumir. Em primeiro lugar, o 5G é um progresso tecnológico que convoca a nossa imaginação. O que fazer com tanta largura de banda, tão pouca latência e tanta conectividade? É uma questão clássica da filosofia da ciência. Os resultados tecnológicos conduzem a incógnitas sociais e a incertezas. E é aí onde estamos. Precisamos de construir modelos transformacionais da vida das pessoas. Apps úteis. Se for só para melhorar a velocidade do gaming, ganha-se financeiramente, mas é escasso ganho social. Se é apenas para palrarmos mais, também será pouco. Talvez seja a vez de as coisas trocarem mensagens a nosso respeito e para o nosso conforto, espera-se. O nosso menor problema civilizacional é, pois, o da rede 5G, embora seja o nosso maior problema circunstancial. As áreas com mais potencial estão identificadas. A mobilidade, a logística, a domótica, a robótica, a realidade aumentada, a gestão industrial, a gestão das cidades, a medicina, até a agricultura. Sim, teremos o V2V, o V2I, o V2P e o V2R. Veículos, para infraestrutura, para pessoas e para a rede. Teremos fábricas mais automatizadas, serviços cada vez mais à distância, portos digitais automatizados e o Porto Aveiro tem já um projeto de 5G em associação com a ferrovia, espantalhos agrícolas, regas de alta precisão. Os Danger, Dirty and Dull Works passarão a ser feitos por robôs 5G. Vamos ficar menos reféns de trabalhos penosos e dispor de mais ócios para usufruir de bens e materiais. São úteis as velhas metáforas. As autoestradas vazias servem só para quem as construiu. O nosso desafio é, por isso, o da criatividade e da inovação tecnológica. Transformar potencial técnico em utilidade setorial e social. A Estratégia Nacional para o 5G não deverá, por isso, fundar-se numa mera territorialização da rede. Será mais útil se apostar numa cobertura seletiva, mudar aquilo que faz mudar. Um critério assim não agudiza as assimetrias regionais, pelo contrário, olha para o interior e para o litoral com o mesmo foco inclusivo. E o Governo deverá anunciar essa estratégia muito em breve. Mais do que cobrir o território muito depressa, interessa privilegiar agentes ou áreas cruciais, vias de transporte, universidades. Mais do que B2C, haverá B2B, será uma cobertura faseada, modulada, territorialmente equitativa. Não posso revelar mais agora, senão corro o risco de ser emitida amanhã. Em segundo lugar, temos o desafio regulatório e espectral. Nesta sala,
Creio que todos estão conhecedores das frequências consignadas em termos europeus ao 5G, os 700 MHz, o 3.6 GB e os 26 GB. E cientes, igualmente, do lugar que em Portugal temos em relação aos dois primeiros e do desinteresse que o terceiro está, por enquanto, a suscitar. Nos dois primeiros temos coisas boas e coisas más. No 700 MHz, a parte boa é que o teste piloto da migração da TDT para outra faixa já teve lugar. Foi na semana passada, tive a ocasião de o testemunhar com o Sr. Presidente da ANACOM, em Odivelas, e não ouvimos gritos dos espectadores na sequência da perda do sinal. O que continuámos a ouvir foi a Cristina Ferreira. Correu bem. A parte má é que a MEL continua a proclamar que não consegue sintonizar as 240 estações de forma a cumprir o prazo imposto pela ANACOM de final de junho de 2020. No 3.6, a parte boa é que há muito interesse no mercado. A parte má é que parte muito significativa do espectro não está ainda libertada e está articulada por uma empresa que o adquirirá há 9 anos, ainda não se sonhava com 5G, que nunca o explorou comercialmente nem devolveu. Aguarda-se que a ANACOM tome a decisão final, consentânea com a defesa do interesse público, que é o permitir igualdade plena, ao mesmo tempo, às mesmas quantidades de espectro, a todos os potenciais interessados, sejam operadores atuais, sejam novos entrantes. A definição da política de comunicações é competência do Governo. A implementação do 5G é um raro momento em que essa política tem que ser redefinida e as decisões sobre o espectro a alocar ao 5G condicionam essa definição. A ANACOM é, neste contexto, entidade coadjutora do Governo e contamos, por isso, muito com a sua colaboração para que a disponibilização do espectro em Portugal possa ser um caso de sucesso. Em terceiro lugar, uma nota sobre a segurança. Parece claro que muito maior conectividade significa maior vulnerabilidade. Mas já não é tão clara a linha de separação entre as guerras comerciais e geoestratégicas e os riscos de ameaças cibernéticas. Portugal não menospreza os riscos, mas também não sobrevaloriza ameaças abstratas. Como diria o súbdito de Sua Majestade, o velho 007, a missão dos serviços de espionagem é mesmo espiar. Ainda não chegaram ao 5G e os nossos dados pessoais do Facebook já eram espiolhados pelas National Security Authority americanas. As eleições já eram manipuladas pelo Cambridge Analytics, através da venda legítima dos dados. A China impôs agora o reconhecimento facial para os utilizadores da internet e não consta que seja para lhes dar mais liberdade. A Oeste e a Este, nada de novo, portanto. Espionagem as obras. Não vamos, por isso, impor regras de exclusão em função de coordenadas de longitude. Vamos antes seguir critérios europeus objetivos que estão a ser construídos pela ENISA, a Agência de Cibersegurança Europeia. Em quarto lugar, importa perceber como é que vamos financiar esta operação. A densidade da rede aponta para investimentos vultuosos. A monetização ainda não é evidente. De novo, a mera eficiência económica postularia parcerias e o não replicar de redes. Mas a concorrência não se faz igualmente pelas redes e não a ter não pode representar a prazo um fator de desinvestimento e canibalização. A boa notícia para o Orçamento do Estado é que o Estado não vai pagar e, pelo contrário, vai receber. O procedimento de atribuição deverá ser por leilão. Controlado que está o déficit orçamental, no meu Ministério não sentimos pressão para maximizar a receita potencial do preço base. A oportunidade de valor é certa. Mas o Governo está ciente da necessidade de não descapitalizar os licitantes para poder ser exigente com as obrigações acessórias de cobertura e outras. As exorbitâncias que se pagaram na Alemanha e Itália, mesmo comparando o que é comparável, não se deverão, pois, repetir, a exemplo que já está a acontecer noutros países mais escondidos. Serão milhões, certamente, mas milhões baratos. Em quinto lugar,
convém ter presente que há dilemas regulatórios para dirimir na preparação do regulamento do leilão. Devemos regionalizar o espectro ou verticalizá-lo? Portugal tem dimensão económica e geográfica para isso? Devemos promover a partilha de redes, as ofertas grossistas e até o roaming nacional? Com quanto espectro se monta uma operação 5G? A decisão de harmonização recomenda 80 a 100 contíguos, mas 50 MHz não são suficientes? Por que é que bastam noutros países? Devemos atribuir os 400 MHz todos de uma vez ou reservar algum para os modelos de futuro? As obrigações de cobertura de 5G podem constituir uma oportunidade para que a cobertura 4G seja realmente completada? Vamos começar por non-standalone ou logo por uma standalone? A capilaridade acrescida da rede não vai induzir parcerias que evitem a multiplicação ineficiente dos mastros? Os autarcas vão poder travar as novas antenas? Podemos aproveitar os postos da iluminação pública e as redes de outros prestadores de serviços? Mas se nem para a partilha de condutas nas áreas de elevado risco de incêndio nos entendemos, isto é de facto um país difícil. Conto por isso muito com este encontro para ajudar a preparar as respostas a estas perguntas. Enfim, no que respeita aos prazos, Portugal não está atrasado naquilo que é essencial, que é a capacidade tecnológica das nossas empresas de trabalharem em 5G. Registramos algum atraso nos procedimentos, quando comparando com o que se vai passando por essa Europa, mas estamos ainda em tempo de cumprir os calendários europeus. A ANACOM propõe-se efetuar o leilão entre abril e junho de 2020. E espero que Matosinhos, Aveiro e, por que não, Viseu, até ao fim do próximo ano, estejam cobertos com a rede 5G. No próximo Natal, pedirei então um telemóvel desses. O Pai Natal será ainda mais convincente. Em holograma, pode finalmente cumprir a lenda e descer pela chaminé, mesmo com renas e tudo. Eu, porém, continuarei a voltar em carne e osso, a esta terra bendita. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado. Portanto, nós vamos agora dar início ao primeiro painel. Muitíssimo obrigado. Eu gostava de solicitar agora aos colegas do segundo painel se podiam dirigir ao palco. O segundo painel será moderado pelo professor Rui Aguiar. Rui. Ora, bom dia. Eu não tenho o dom da palavra ao Sr. Secretário de Estado, portanto vou fazer um comentário muito curto. Como moderar este primeiro painel? O meu nome é Rui Aguiar, sou professor da Universidade de Aveiro, sou coordenador nacional de telecomunicações na área de redes e multimédia, sou coordenador de um pequeno projeto do Polo de Competitividade TIS.pt, chamado Ágora, para promover e divulgar a tecnologia 5G no país. Tenho o prazer de liderar este painel, no qual posso dizer, sem falsas modéstias, que há alguma expectativa quanto a algumas das intervenções deste painel. E que é um prazer de receber o Sr. Dr. João Cadete Matos, Dr. Tony Boyle, Mateus Marzéu e Luís Muchacho, respectivamente ANACOM, da Denser, Nokia e da Ericsson, que
penso que todos eles têm uma pequena apresentação preparada. Para deixar as coisas bem claras, sorry Tony, I was doing a Portuguese introduction. O Dr. Tony Boyle não fala português, aceitou amavelmente que nós conduzíssemos toda esta discussão fundamentalmente em português. Poderá ser necessário alguma intervenção de explicar um ou dois pontos no caso de algumas perguntas. Eu tentarei fazer esse papel e com certeza que a intervenção dele será em inglês, portanto eu espero que a audiência compreenda isso. Posto isso, eu penso que é a primeira vez, tenho todo o prazer de receber nesta casa, minha casa-mãe, o Dr. João Cadete Matos, presidente da ANACOM, e gostávamos que viesse cá nesta e noutras ocasiões. Teremos sempre muito gosto de receber. Sr. Professor. Muito bom dia a todos. Enfim, um cumprimento especial à Universidade de Aveiro e a todos os responsáveis que organizam esta conferência. Um cumprimento ao Sr. Secretário de Estado, Junta das Comunicações, Dr. Alberto Souto Miranda, os seus representantes da Câmara Municipal de Aveiro, enfim, e sobretudo todos os professores e investigadores da Universidade de Aveiro e todos aqueles que quiseram participar nesta iniciativa, que é uma iniciativa que eu tenho todo o gosto em participar. E neste primeiro painel, enfim, refletir sobre os desafios do 5G em geral, enfim, os benefícios para a sociedade e, em particular, para as cidades. Como vamos ter vários oradores durante o dia de hoje, e agora neste painel, eu penso que aquilo que esperam da minha parte, como Presidente do Conselho de Administração da ANACOM, é que vos dê qual é a visão da autoridade reguladora relativamente, precisamente, aos desafios do 5G, quais são as oportunidades, quais são os benefícios que o país pode colher, enfim, quais são também os riscos associados a esta transformação, porque ela também tem necessariamente riscos. Do ponto de vista do regulador, aquilo que é essencial é que o país possa tirar o máximo benefício da transformação tecnológica que tem acontecido no desenvolvimento das gerações móveis e, portanto, com esta entrada em funcionamento da 5ª geração. Enfim, não vou elaborar sobre esses benefícios do ponto de vista tecnológico, porque todos os que estão na sala são suficientemente conhecedores sobre o potencial dessa transformação. Esse potencial ainda, obviamente, não está todo ele identificado, portanto, há toda uma dimensão de investigação e de desenvolvimento tecnológico que vai acontecer nos próximos anos. Portanto, a oportunidade está aí, a solução tecnológica vai entrar em funcionamento no mundo, também em Portugal, e depois estará uma grande capacidade de investigação e desenvolvimento de novas soluções que em Portugal quer participar, não apenas como utilizador, mas estando numa universidade e ligado a centros de investigação nesta área, necessariamente os investigadores, os criadores no nosso país também querem ter condições para participar e tirar partido desse desenvolvimento. Eu permitam que, desse ponto de vista, precisamente estando a falar-vos de quais são estes desafios, chama a atenção para uma dimensão que eu considero estratégica para Portugal, que foi reforçada ao longo deste ano no plano nacional e acaba de ser reforçada na Conferência Mundial de Radiocomunicações que acabou de decorrer no Egito nas últimas semanas, e que é a dimensão espacial. Portugal, como sabem, tem um programa para participação do nosso país na utilização do potencial do espaço e, neste caso, dos satélites de pequena dimensão,
quer criando condições para Portugal ter uma plataforma de lançamento desses satélites. Como sabem, está criado em Portugal não só a Agência Espacial Portuguesa, como um projeto de desenvolvimento de uma plataforma de lançamento desses pequenos satélites, desde logo na ilha de Santa Maria dos Açores, mas também foi pedido à ANACOM que fosse a Autoridade Espacial Portuguesa e nós emitimos no início deste ano já um regulamento para criar condições para que Portugal seja atrativo e ofereça condições de desenvolvimento desta área. Ora bem, uma das potencialidades que foi reforçada precisamente na Conferência Mundial de Radiocomunicações é esta ligação entre o 5G e o espaço. Nesta conferência, enfim, ficaram decididas quais as outras frequências, quais as outras faixas que vão poder ser utilizadas pelo 5G. Enfim, eu penso que essa informação é conhecida, portanto não vou estar aqui a dizer quais são essas faixas, e também as condições associadas à atribuição de espectro para o serviço de exploração da Terra por satélite e também as respectivas faixas. E, de facto, surge este conceito de Network of Networks com vista a uma maior efetividade das aplicações de banda larga, tais como sensores remotos para efeitos de pesquisa espacial, meteorologia, astronomia, demonstração de tecnologia e experiências científicas, bem como o lançamento das bases para que os novos sistemas de satélites se constituam como mega constelações que consistem em centenas a milhares de objetos espaciais em órbita baixa da Terra, podendo vir a tornar-se uma solução para as telecomunicações globais e para outras aplicações. Eu falo deste tema porque é uma área em que a ANACOM gostaria, estou certo que o Governo português tem impulsionado este projeto, gostaria, a Agência Espacial Portuguesa está muito empenhada nisso, em que Portugal tivesse também uma atitude de maior protagonismo na investigação e do desenvolvimento de soluções criadas em Portugal, desenvolvidas em Portugal, para aproveitar este potencial. E estou-vos a falar desta dimensão porque ela necessariamente é muito importante para o país, porque nós não gostaríamos que Portugal fosse tivesse apenas uma capacidade de atração de empresas estrangeiras que utilizem esta oportunidade, mas queríamos de facto também que isso fosse uma oportunidade de desenvolvimento da investigação tecnológica em Portugal. Aliás, por essa razão, dou-vos nota que a próxima conferência da URSI, que é, enfim, o Comitê Português é presidido pela engenheira Luísa Neves, que é a diretora de gestão do espectro da ANACOM, nós vamos organizar precisamente uma conferência dedicada a esta utilização do espaço para o desenvolvimento das comunicações. Enfim, alguns dos que estão na sala vão participar nessa conferência, mas fica aqui este estímulo a que seja dada maior atenção nas potencialidades do 5G a esta dimensão do espaço. Aliás, dimensão essa que tenho procurado nas minhas intervenções e também na ação da ANACOM, ligar a uma outra componente que é estratégica para o país, que é a dos cabos submarinos. Nós vamos, de facto, acredito, ter possibilidade de dar um salto significativo na utilização e nas ligações de cabos submarinos, nomeadamente do nosso continente aos arquipélagos dos Açores e da Madeira, não apenas na perspectiva de dotar as nossas regiões autónomas com soluções de desenvolvimento das comunicações adequadas ao desenvolvimento dessas regiões, que passam necessariamente, dada a existência do mar entre o continente e as ilhas, por ter uma ligação, uma continuidade que pode ser dada por cabos de nova geração com grande capacidade de transmissão de dados e preparados para responder a novos desafios e, no caso dos cabos submarinos, o grupo de trabalho que tenho presidido, com a participação
de representantes da Secretaria de Estado das Comunicações e também do Ministério do Planeamento e das duas regiões autónomas, há de determinar no final deste ano um relatório com um conjunto de recomendações, mas há dois pontos que são relativamente consensuais e que eu posso desde já partilhar convosco, que são a importância de perspectivar estas ligações com um potencial de ligação do nosso país aos outros continentes e, portanto, utilizar o grande desenvolvimento que se perspectiva e que já está em curso de ligações transatlânticas ligando o continente europeu ao continente da América do Norte e da América do Sul e também ao continente africano, podendo beneficiar destas extensões e deste investimento que Portugal vai fazer nos cabos submarinos ligando os Açores e a Madeira ao continente. Além desse potencial, que é enorme do ponto de vista, enfim, das quantidades de dados que já hoje são transmitidos entre os continentes, mas que o desenvolvimento tecnológico vai ampliar, há uma outra dimensão que temos enfatizado e que consideramos que seria, de facto, muito difícil de entender que não fosse aproveitado, que é a capacidade destes cabos submarinos, com uma investigação que está em curso em Portugal e que eu quero saudar também com a participação dos investigadores universitários, a utilização dos cabos submarinos do ponto de vista da proteção das populações, através da possibilidade de emissão de avisos sísmicos. Estes cabos submarinos atravessam as 3 placas tectónicas do Atlântico e, portanto, podem, de facto, ter um papel importante em avisos sísmicos e podemos aprender não só com aquilo que está a ser feito no nosso país, mas também com a experiência de outros países. O Japão é um exemplo de referência na utilização deste tipo de soluções tecnológicas, também para a prevenção de tsunamis e também para a investigação oceanográfica. Portugal tem uma dimensão imensa graças à sua área marítima e também aqui o mar tem um valor estratégico não só para as comunicações como para a revolução digital e, portanto, eu aliava estas duas dimensões da nossa plataforma marítima e da nossa plataforma espacial, enfim, e quando falamos do espaço temos também acima das nossas cabeças o espaço aéreo e aí também, como sabemos, Portugal, através da Ilha de Santa Maria, tem já hoje um papel essencial nessa dimensão. E, portanto, para dizer que contrariamente àquilo que alguns dizem, Portugal não é um país de pequena dimensão, é um país de grande dimensão e é, de facto, graças aos nossos arquipélagos dos Açores e da Madeira, e isso deve ser algo que devemos saber valorizar também quando estamos a falar desta oportunidade do 5G. E já que falo dos cabos submarinos, os cabos submarinos são um bom exemplo de um consenso que foi possível gerar já na sociedade portuguesa e entre também os operadores de comunicações sobre a conveniência em ter cabos submarinos neutros. Quando digo neutros, estamos a falar de cabos submarinos que sirvam às necessidades de todos os operadores de comunicações e não sejam propriedade de nenhum operador de comunicações e que não possam constituir de forma nenhuma, seja de uma forma objetiva, seja de uma forma indireta, qualquer entrave ao desenvolvimento do setor e ao desenvolvimento da concorrência. Eu, desde que iniciei funções, há 2 anos e meio, e que fiz as visitas de trabalho aos Açores e à Madeira, ouvi a queixa dos presidentes dos 2 governos regionais relativamente ao facto de não terem uma concorrência plena nas 2 regiões autónomas, porque não tinham todos os operadores a operar nessas plataformas, e eram enfocados, nomeadamente, pelos operadores, problemas de competitividade, de preço e de acesso a estes 2 mercados. É essencial que nós tenhamos a visão, e os operadores de comunicações em Portugal têm que ter essa visão, e o 5G exige que se tenha essa visão, que os investimentos muito avultados que vão ser necessários por aquilo que é uma das exigências do 5G, que é a densificação da rede, que é a utilização, de facto, de uma solução tecnológica que tem que ser de uma maior cobertura do território, e isto é verdade para aquilo que é o tema desta sessão das cidades, em que isso é absolutamente vital, mas também é verdade quando queremos chegar às zonas mais remotas, é essencial que esse investimento seja partilhado.
a ideia de que as empresas podem duplicar, triplicar, quadriplicar redes e investimento, nomeadamente no 5G, não é partilhado hoje em nenhum debate internacional e surgem-nos todos os dias, de todos os países do mundo, soluções ou de co-investimento, ou de partilha de redes, ou de opção pelo roaming. Portanto, todas estas soluções combinadas estão em desenvolvimento e importa considerá-las na estratégia para o nosso país com um duplo objetivo: tornar os investimentos mais fáceis, portanto, o esforço financeiro que é exigido às empresas, de facto, sendo partilhado, é necessariamente menor, e tornar também o retorno desses investimentos e, portanto, a rendibilidade das empresas mais fácil. E, simultaneamente, tudo isto também tem um benefício significativo para os utilizadores, que é eles poderem beneficiar de preços mais baixos, porque se de facto esse co-investimento e essa partilha acontecer, e pode acontecer de várias formas, destas que eu já mencionei, também em soluções que em Portugal se revelaram bastante efetivas na cobertura das zonas mais remotas, e temos o exemplo da empresa DS Telecom, que desenvolveu uma solução grossista na zona norte e na zona sul do país, com uma oferta plural de todos os operadores, e que de facto tem essa vantagem. Sítios onde não seria rentável os 3 operadores levarem as suas redes de fibra óptica, uma rede de fibra óptica partilhada tem de facto vantagem para todos os operadores e no fim do dia tem vantagens para os consumidores, que vão poder ter acesso a comunicações com preços mais baixos. Há, portanto, um trabalho a fazer nessa dimensão, e isto posiciona-nos, e essa é a última consideração que eu queria fazer, relativamente àquilo que está planeado em Portugal, que é fazer um leilão para a atribuição das frequências, que vai ser feito dentro do calendário europeu. Enfim, já aqui foi referido que para cumprir esse calendário temos ainda que completar a migração da TDT da faixa dos 700 MHz. Está aqui na sala o principal protagonista responsável por essa migração, o Sr. Alveirinho, da Altice, que eu saúdo, e que esteve à frente das operações na quarta-feira passada em Odivelas. Ainda foi uma solução transitória que foi aqui utilizada, mas a verdade é que, enfim, antecipou-se inclusive há algum tempo o horário que estava previsto, embora o desligamento só tenha acontecido às 3h30 da tarde, mas soube que antes disso a Altice estava pronta para pôr no ar a nova frequência e, de facto, o sinal foi desligado e passado menos de um minuto estava a nova frequência a funcionar. Enfim, tivemos o prazer de ter nessa sessão na Câmara de Odivelas todos os responsáveis autarcas de Odivelas e das freguesias limítrofes de Lisboa e Amadora que foram afetados. A operação técnica correu bem, assim como também devo dizer que a Anacom investiu bastante do ponto de vista dos seus recursos para garantir o apoio às populações, e a verdade é que recebemos durante aquele dia e os dias seguintes algumas centenas de telefonemas da população que não conseguiu pegar no comando e fazer imediatamente a sintonia do seu televisor, que é a única coisa que de facto precisavam de fazer, mas as pessoas tiveram essa dificuldade, ligaram para o call center que a Anacom criou e está a supervisionar, tiveram pessoas do outro lado preparadas para as informar e para lhes responder como é que isso era feito, de forma cuidada. Alguns telefonemas demoraram mais tempo, foi preciso ver os modelos de televisão, os tipos de comandos e explicar às pessoas como é que elas deviam de sintonizar os televisores, mas isso foi feito, e nos casos em que isso não se conseguiu ter sucesso pelo apoio à distância, a Anacom tem mobilizado as equipas de técnicos da Anacom que vão, por agendamento, à casa das pessoas, ajudá-las a sintonizar os televisores. Isso foi necessário em algumas dezenas de casos, mas, portanto, não temos nota de que alguém nesta zona que foi afetada por esta migração se tenha deixado de ver televisão gratuita, se isso for o seu desejo. E, portanto, vamos agora fazer isto em todo o país, de acordo com o calendário que está a ser objeto do acerto final com a empresa Altice, mas que há de começar no início de fevereiro e há de terminar no final do primeiro semestre e, portanto, essa migração vai de certeza correr bem e a faixa dos 700 MHz
vai estar disponível para a utilização do 5G. Também, relativamente à outra faixa dos 3.6 GHz, estão definidos na consulta que a Anacom fez qual é o objetivo, como é que se pretende organizar a faixa. A Anacom está agora a analisar as respostas à consulta e a decidir, de acordo com o calendário, qual a forma de definição das frequências nestas faixas, quais os blocos, e depois, também em função da consulta que estamos a fazer relativamente à preparação do regulamento do leilão, está previsto em janeiro colocar esse regulamento da consulta. Portanto, tudo isto está a ser feito de forma necessariamente ponderada, ouvindo todas as partes e, no fim, tomando as decisões que garantam que o país tenha a melhor utilização do espectro, que todos os operadores, quer os mais antigos, quer os mais recentes, quer aqueles que estejam a chegar, possam, de facto, atuar no mercado português. Eu espero que os operadores, que já foram operadores que entraram, porque nós é preciso ver que vimos uma situação de um monopólio, que evoluiu para uma situação de oligopólio, temos 3 empresas dominantes, mas é normal que o mercado evolua, se transforma, e um dos deveres da Anacom é garantir a concorrência e a proteção dos consumidores e utilizadores das comunicações e, portanto, criar condições de que este leilão de espectro permita essas condições, isto é, quem tem licenças nas várias faixas as possa utilizar e explorar, e quem queira ter as licenças disponíveis as possa candidatar a elas. Enfim, temos uma preocupação de evitar qualquer desembarcamento de espectro, portanto que o espectro seja efetivamente atribuído a quem o possa utilizar. Queremos proporcionar vários modelos de negócio. Portugal tem a beneficiar com soluções de vários tipos e, portanto, é isso que está configurado, mas tudo isso há de ser objeto da consulta, do regulamento do leilão, e a Anacom há de decidir com base nos resultados dessa consulta, sempre com um paradigma, que não pode deixar de ser o paradigma da Autoridade Nacional de Comunicações, que é a defesa do interesse público. Esse interesse sobrepõe-se e tem de sobrepor sempre a qualquer interesse particular, seja da empresa A, da empresa B ou da empresa C. E, portanto, não será por mais ruído que seja feito relativamente a essa isenção, a essa independência, a essa forma de condução desta área que, obviamente, o regulador deixará de exercer as suas funções de forma ponderada, de forma serena e cumprindo aquilo que é a sua missão. Aquilo que esperamos é que as empresas também, com a necessária avaliação de quais são os seus interesses, qual é o seu modelo de negócios, enfim, participem no leilão, se candidatem a adquirir as frequências que necessitam e depois também queremos que mesmo que haja operadores que não adquiram frequências, porque poderão não ter capacidade para o fazer ou interesse em o fazer, queremos também que em Portugal seja efetivo aquilo que é noutros países e em que nós temos um progresso grande a fazer, desde o ponto de vista da partilha e da racionalização dos investimentos, que são as tais soluções de operadores virtuais, que em Portugal temos um grande progresso a fazer quando comparamos com outros países, isto é, os operadores que tiverem o espectro devem ter ofertas comerciais que permitam e que sejam competitivas para que os operadores virtuais possam desenvolver a sua atividade, soluções de roaming que permitam também que não haja qualquer discriminação negativa desse ponto de vista e soluções, se for o caso e elas se validarem no mercado, de ofertas grossistas, que também isso tenha valor acrescentado para a economia nacional. No fim do dia, o que queremos é criar condições para que o 5G se desenvolva em Portugal de forma competitiva, sempre com um duplo pressuposto, que é as empresas investirem pressupõe terem retorno dos seus investimentos, terem capacidade de remunerar os seus acionistas, mas também com um pressuposto, que é de que as empresas em Portugal que são utilizadoras das comunicações, todas as pequenas e médias empresas, todos os serviços que são utilizadores das comunicações, também todos os utilizadores enquanto consumidores, todas as famílias portuguesas tenham acesso às comunicações em Portugal a preços competitivos e comparáveis em termos europeus. Eu não vou sobre esse tema agora desenvolvê-lo, mas enfim, se houver alguma pergunta terei todo o gosto sobre isso, no sentido de
explicar o que está em causa e aquilo que pretendemos obter. Muito obrigado pela vossa atenção. Ok, muito obrigado. Eu tenho que confessar que normalmente não sou tão paciente como a noção de 10 minutos, mas neste caso, sendo regulador, e tenho certo tipo mais de flexibilidade. So it is my pleasure now to call Dr. Tony Boyle. Please, let's say more German 10 minutes. Can I ask you that? Or 10 minutes, okay, thank you. Bom dia. First, excuse me for speaking in English. I have had a long relationship with Portugal, and in fact, I've lived here now since 2015. But as you know, Português é muito difícil. So, if you will excuse me, I will try to speak slowly. So maybe I can have 11 minutes. Sorry. First, what I hope this morning is to talk about how we intend to unlock the potential for 5G in Portugal. Not, as the Secretary of State suggests, lock it. We want to unlock the potential and make it happen. Personally, as I said, my involvement with Portugal started almost 30 years ago when, as European President of Motorola, we built the first GSM switch in Cork, which became the heart of the TMN network. Now, then Portugal Telecom, then Altice, now Altice, of course. So that's secondly, the company that I founded and I own today, still as the majority owner, Sigma Wireless, has built the antennas which are at the heart of the CIRESP network in Portugal. But also we designed and built the first generation of electrically steerable antennas. I'm sorry, excuse me. Sorry, so we designed and built the first generation of electrically steerable 3G antennas, which were used at the heart of mobile operations throughout Europe and indeed Portugal. I just mentioned that by background. As I said, the reason why I took up the challenge to run the 5G Densair business in Portugal was to try to unlock the potential, as I say, which I believe is there, and utilizing the business model that we have. I want to talk about 3 challenges today. The topic was challenges for 5G in Portugal. I want to talk about in-building densification for coverage and capacity, which is a fundamental issue. I want to talk about 5G in the rural community. And I want to talk about the role of the cities. With that, I should compliment Avero for their excellent leadership in conjunction with Altice Labs to develop a 5G test solution. Densair has done a similar system in Dublin City Docklands, which is where I was first introduced to Densair, where we work with them there. And I know Camera Avero have visited that city, and I hope have built some of those ideas. This was over a year ago. I visited Camera Avero about 3-4 months ago and spoke with the team and offered to help in any way we can. And we hope to be involved in some way to build some small cell densification, because that's our key strategy. If I may, and excuse me. Sorry. Okay. A little bit about who we are. We are a company owned by SoftBank of Japan, and that's where a lot of the technology and the ideas come from.
and I will tell you a little bit about that. We have today spectrum licenses in 5 countries. I mentioned Ireland, where I'm from and where I first started with this, Portugal, New Zealand, Australia and Belgium. In addition, in the UK, we have an operating company where we work with Telefonica in building densification solutions for autonomous vehicles. That's broadly who we are. Excuse me. Firstly, I want to say, our business model, we are a carrier of carriers for both network operators in fixed and mobile, but a carrier of carriers. We're not a retail operator. We will not be a retail operator. We're not even a wholesale operator in the conventional sense. So our business model is to deploy infrastructure which reduces the cost. We deploy it in areas where it's uneconomical or where the benefits of sharing mean that that the consumer and the operators can all benefit. Very importantly here, I stress at the start, we do not intend to compete with any operator in this market. We want to partner with anybody who's willing to partner with us. But as we say in Ireland, it takes 2 to tango. A little bit about our neutral host model, but perhaps that is in the deck, and I'm sure the university or DTI can share it with you. But fundamental is this concept of neutral host, which is about sharing, which is ensuring that that system, that investments are shared to the maximum benefit of the consumer and delivering real performance improvement to the consumer. Let me talk about the first thing I mentioned, which is, sorry, I'm having a big problem with this. Excuse me. Louis, what do I do? Next slide. Excuse me. Pardon? We can switch here. Will you switch, please? Sorry, thank you. I'm sorry. Perhaps just go to the next one because I'm just conscious of time. I wanted to show you this slide here to start because, as I said earlier, we are a SoftBank company. This today shows how the 4G networks are currently in Portugal and indeed in the rest of these markets. What this shows is that SoftBank are the current leaders in 4G densification on a global basis. These are independent statistics. At 99.7%, that's the current densification that exists in building from SoftBank in Japan, where we operate. Portugal is in the middle of the ranks today, and that's you see on this slide where today's performance is in Portugal. There are many reasons for that and many explanations, but that is where the current benchmark exists. We believe that the existing fiber penetration in Portugal, which is absolutely world-class, if that combined with small cells can deliver for 5G the greatest and most successful coverage and capacity densification solution. So our belief is that our strategy of deploying small cells combined with the fiber assets which already exist today in Portugal will change the slide so that Portugal cannot be at the 75% level that it is today, but will be up at the 99% level in a short period of time. That's our challenge, and that's the challenge we intend to fix. Please. By way of background, some people have said, well, what are you doing? Let me just give you some background of what we have done. In the past
12 months since I've been on board, we have carried out 948 million data points in Portugal. That's not a mistake. That's just under 1 billion measurements have been made of smartphone signals in buildings in Portugal. Our unique software solution, Denseware, developed with SoftBank, is doing this every day. So far, in the month of December, we have 5 million data points tested. So we can show you, and we can show our partners, on an absolutely granular basis, how the LTE networks are performing today. And the reality is that there's 25% of problems in buildings on LTE networks today, all operators. That is the facts. And this is not rhetoric. This is not a rhetorical statement. This is not sales pitch. This is the result of 950 million data points. And that has been shared with the regulator, it has been shared with our key partners, and we're willing to share that so that you can see what our results have shown to date. So, how do we intend solving that? Our fundamental model is about identifying the areas where capacity or coverage deficiencies exist today and fix it with small cells. Whether these small cells are like this unit here, which we call the Magic Box. This was first deployed on the Sprint network, where there's over 300,000 of these in the US with Sprint, which has taken them from being the number 4 operator in quality of service to the number 1. So this is one of the products, or simple fiber-fed small cells. That's our intention, to deploy these, to densify the networks, and importantly, to make them available to all fixed or mobile operators who have a desire and a wish to work with us. Second thing I'd like to talk about is the rural community, because I believe 5G has a key role to play in the rural community. Like most other countries, there is still a digital divide within Portugal, where there are key communities that are not served today because of the economics of running fibre. It is a reality. It's small rural communities, small number of homes, long distance to the nearest point of presence for fibre means that there are rural communities who are not served today. It is our intention, working with partners, to bring wireless fibre extension on 5G to the rural communities. We believe that this will be more cost-effective, it can be achieved quicker, and will set the rural community not where it is today, behind in a digital divide, but in fact at the front. We believe that this can provide full broadband services to the fixed homes in a very economical way, but indeed, going beyond that, we also believe with partners that the potential is there to bring hotspot mobility to the rural community. So we want to bring 5G hotspot mobility to the rural community. And we believe this can happen ahead of the cities. There's no reason why this cannot happen. We will next month be doing a town, a small rural town with an operator as one of 5 proof of concepts that we have kicked off. So we are operating on 5 proof of concepts to prove our concept across the areas of in-building densification and of rural. Okay, I've got the clock. Last thing just to briefly touch on is the cameras, and I mentioned Avero and the work they're doing. We believe
the Camera Municipal are fundamental to the growth and the rollout of 5G. The city assets which the cameras have are fundamental. We are currently in POCs with 3 cities to prove the concept, and we believe that network sharing, neutral host, RAN sharing, working with the camera, utilising their city assets will accelerate 5G to the cities. Apologies, thank you. O próximo orador é o engenheiro Mateus Mazeo. Só um esclarecimento para muitas pessoas da audiência que devem estar a pensar como é que o programa ficou assim. Vários dos oradores, quer de manhã, quer de tarde, têm problemas de agenda. Portanto, as coisas ficaram um bocadinho... tivemos que ser um bocadinho flexíveis para acomodar toda a gente, os problemas de toda a gente. Engenheiro Mateus, por favor. Bom dia a todos. Eu tenho uma missão bastante difícil, que é convencê-los em 10 minutos de que o 5G traz-nos alguma coisa realmente nova e interessante. Vou tentar manter-nos os 10 minutos. Nós estamos a ver, nos últimos tempos, temos visto uma grande colisão entre 2 mundos. O ICT, Information and Communications Technology, no fundo é aquilo para qual as nossas redes móveis têm sido criadas desde o início, que é servir a utilização humana, ou servir o propósito humano. Nessas redes, 100 milissegundos normalmente são razoáveis, é o nosso tempo de resposta natural. E a utilização normalmente, ou a evolução, segue sempre para uma grande largura de banda, o consumo de novos conteúdos, consumo de conteúdos multimédia, e não sendo tão importante a fiabilidade da rede, ou mesmo a latência. Por outro lado, as redes OT, ou Operations Technology, isto está a passar sozinho, são as redes que dão suporte, por exemplo, para as fábricas, para armazéns, logísticas e por aí adiante. Caracterizam-se por uma latência muito baixa, uma fiabilidade à volta dos 6 noves, numa rede móvel 99,8% é uma disponibilidade bastante grande. Nesse tipo de rede nós falamos de 6 noves. Ou seja, aquilo tem que estar sempre a funcionar. E o que nós temos visto ultimamente é a colisão desses 2 domínios, em que tanto as redes móveis passam a ser utilizadas para os OT, como os requisitos do OT passam por domínio humano, seja pelas redes tácteis, seja para redes de suporte futuro de inteligência aumentada. O que é que o 5G nos traz de diferente do 4G? Ou seja, a forma de aumentar a capacidade. O nosso secretário de Estado falou bastante bem dos 3 pontos, ou das 3 dimensões do 5G, mas na verdade são 9. Cada dimensão tem por si só mais 3 dimensões. Na área do espectro, com o LTE seria possível duplicar o espectro, com refarming, com algumas bandas que ainda não são utilizadas, mas de forma bastante limitada. O 5G traz-nos novas bandas mais altas, e consegue-nos trazer cerca de 10 vezes mais espectro disponível. A eficiência espectral, seja pela utilização do Massive MIMO ou com novas técnicas de transmissão, também é bastante relevante. Passa de 2 para 5. E a eficiência espacial. A eficiência espacial
no LTE foi um bocado pensada nas small cells, que é o nosso outro orador também traz, mas nunca teve grande tração. E no 5G, principalmente nas frequências mais altas, a utilização de small cells vai ser a única forma de atingir. Pois, só para uma noção de escala, o mercado atual de redes móveis tem cerca de 7 milhões de estações base. O mercado da indústria são cerca de 14 milhões de sites relevantes. Ou seja, se cada site tiver uma BTS a servir, nós temos o dobro do mercado atual como mercado potencial. E com todas essas áreas a poderem ser servidas. Há uma estimativa da McKinsey que coloca esse mercado entre os 3,8 aos 11 trilhões, ou bilhões em português, de dólares nos próximos 5 anos. Portanto, é muito relevante, é um mercado relevante. E o que é que nós já conseguimos fazer com isso? Ou qual é o impacto direto, qual é o impacto imediato que nós já temos e já conseguimos fazer? Eu trago aqui 3 exemplos. O primeiro é uma parceria que temos com a Telia, na Finlândia. A Finlândia tem sentido nos últimos anos algum impacto direto do aquecimento global, em que o aumento da temperatura das águas do Báltico no verão faz com que haja um descontrolo populacional de um certo tipo de alga que é bastante tóxica. O que a Telia fez em conjunto conosco foi criar uma rede 5G de cobertura daquela zona toda do sul do Báltico e com drones e através de computer vision fazem a visualização daquela zona e conseguem detectar com cerca de 90% a 93% de eficiência as manchas de algas, ou seja, as zonas onde elas estão a proliferar. E conseguem fazer um ataque direto e mais eficaz no controle das algas. Por outro lado, conseguem umas outras digamos, side business cases, que é, por exemplo, o controlo dos navios, lavagens de tanques dos navios de forma não controlada, controlo de embarcações em zonas restritas. Há uma série de coisas que conseguem fazer com um drone de forma muito barata e muito eficiente, que de outra forma precisavam de um barco a fazer a patrulha. Um segundo caso, fazendas, criação de gado, produção de alimentos. Esse caso foi feito nos Estados Unidos com a Charter, em que fez uma cobertura em 600 MHz e 3.5 GHz de uma zona da fazenda, e onde, por exemplo, não consigo mostrar, aquele edifício maior é a zona onde eles fazem a criação de porcos. Nesse edifício eles colocaram uma série de sensores e câmaras, câmaras térmicas, câmaras de vigilância e sensores de temperatura e umidade, e conseguem em tempo real, também com computer vision, perceber se há um animal doente. Com as câmaras térmicas conseguem perceber se há um animal doente e isolá-los antes do espalhamento de uma doença. Conseguem também controlar a temperatura e a umidade dos silos, a umidade dos solos, a eficiência da irrigação dos solos, e conseguem controlar com drones pestes, doenças das plantas, e conseguem atacar logo ao início e de forma bastante eficaz e rápida. Por outro lado, as pessoas que gerem isso tudo deixam de ter que estar no campo o tempo todo, conseguem controlar isso num tablet. Ou grande parte desse controle é feito automaticamente e, se houver um problema, recebem uma notificação, um aviso de que há uma ação a tomar.
Ou seja, as pessoas ficam disponíveis para criar e para fazer outro tipo de atividades. Um último caso. Esse caso nós estamos a desenvolver com a Verizon, que são telemedicina, ou nesse caso em específico, a utilização do 5G em ambulâncias. O que nós pretendemos, o que nós propomos nesse caso, é a utilização de óculos de realidade aumentada na equipa de emergência e a transmissão de vídeo em alta resolução e de sinais vitais do paciente para o hospital. Por um lado, quem está a atender a emergência, a equipa do INEM, consegue receber em tempo real indicações e a melhor forma de tratar. Por outro lado, o hospital consegue se preparar para quando o doente chega e consegue ter uma noção real daquilo que está a passar e de como se preparar e de como proceder. E não funciona. E é o que eu vos trago hoje. Obrigado. Prefere este? Prefere o outro? Acho que prefiro. Finalmente, o engenheiro Luís Mochacho. Para passar os slides, fazer sinal ao colega, não é? Ok. Mas funciona? Posso usar? Ok. Ok. Sim. Exatamente. Acho que este... Sim. Ok, muito obrigado, bom dia. Acho que com este pequeno momento já conseguimos aqui descobrir talvez um possível caso de uso de 5G, portanto, da vantagem da digitalização, portanto, no fundo o céu é o limite e o 5G vai permitir precisamente isto. Agradeço à organização o convite interessado para a Ericsson mostrar a nossa visão do 5G e responder ao desafio que nos foi endereçado de mostrar o que é que o 5G pode trazer. Fazer também um pouco com a tecnologia, no fundo passar a ideia de no que é que o 5G vai ser diferente, nomeadamente em termos de tecnologia. Começando com a realidade ao dia de hoje, o 5G é uma realidade em 2019, o 5G está aí, um pouco por todo o mundo, e a previsão é que o número de subscrições vai aumentar significativamente, nomeadamente 13 milhões de subscrições a nível mundial já até ao final do ano no mundo. E tenho aqui mais dados, estes dados são do relatório Ericsson Mobility Report, nós publicamos há alguns anos e em parceria com analistas e dados estudos de mercado, que nos dá uma previsão do crescimento. Portanto, as redes vão crescer, o tráfego vai aumentar cerca de 4, 5 vezes, em cada edição nós temos tipicamente que rever estes dados em alta, e o número de dispositivos IoT ligados por tecnologias celulares designadas de tecnologias 3GPP, espera-se tenha um crescimento exponencial também. O 5G está presente no mundo, mais do que mostrar a presença da Ericsson, mencionar que o 5G é uma tecnologia de consenso, o 5G evoluído sobre 4G é uma tecnologia que abrange um consenso mundial, é uma realidade, tem existido desde há 2 anos este ano quase uma guerra, entre aspas, entre dois blocos, o bloco asiático, nomeadamente com a Coreia e os Estados Unidos, que foram os líderes do 5G. A Europa está a surgir também já com lançamentos de 5G e é muito importante para conseguir explorar um conjunto de casos de uso diferentes, na perspectiva do desenvolvimento dos casos de uso, na perspectiva dos fornecedores de infraestrutura, mas também dos dispositivos e terminais móveis que obviamente estão a olhar para esta realidade e estão presentes nesta realidade, nomeadamente nestes painéis. Já foi mencionado, o 5G vai trazer tecnologias técnicas que são disruptivas, eu menciono aqui algumas, não vou passar exaustivamente por elas, tipicamente estamos a falar de velocidades superiores,
tipicamente subir a experiência de utilização de 10 a 100 vezes, dependendo da quantidade de espectro utilizado. Daí o espectro, entre outros aspectos, é um componente fundamental no 5G. Querem downloads, querem uploads, essa velocidade, essa experiência vai aumentar. Vai permitir um conjunto de dispositivos ligados muito maior, uma grande densificação de dispositivos, mas acima de tudo, e é aqui que o 5G é disruptivo e é isto que torna no 5G um G diferente dos anteriores, é o tempo de resposta da rede que vai reduzir drasticamente para valores entre os 5 milissegundos e 1 milissegundo, e é este que vai ser o principal fator disruptivo do 5G e o potencial para a indústria. O 5G é uma tecnologia que assenta na evolução do 4G e vai endereçar um conjunto de requisitos diferentes, designados casos de uso com requisitos diferentes. À vossa esquerda, o designado de Massive IoT, portanto, dispositivos ligados, dispositivos tipicamente do tipo de sensores, que começaram por ser endereçados por tecnologias não 3GPP, mas como eu mencionei, existe uma grande massificação com o 3GPP, portanto, o 5G vai permitir uma maior densificação, fruto da maior capacidade que vai aumentar. Aqui no centro, obviamente, fruto da maior capacidade de débitos, vai permitir melhorar a experiência de utilização, nomeadamente em use case de smartphones, portanto, vai melhorar a experiência de utilização, designado Enhanced Mobile Broadband, portanto até aqui mais do mesmo, como costumamos dizer, mas é no Critical IoT, fruto daquelas características técnicas que eu mencionei, que o 5G vai ter um papel fundamental. Pensando um pouco nas redes, as redes vão ter que endereçar esta realidade, portanto as redes vão ter que ser um pouco diferentes, portanto não vai ser uma rede para servir apenas um caso de uso de smartphones de voz ou de acesso de dados, a rede deverá servir ponta a ponta a terminais e casos de uso distintos, portanto a rede terá que ser desenhada end-to-end de uma forma diferente, terá que ser uma rede programável e uma rede que possa disponibilizar um conjunto de serviços virtuais para cada um dos casos de uso, e este é um dos sucessos para a concretização dos casos do 5G, a rede se adaptar e permitir ligar fornecedores de conteúdos e dispositivos com uma rede virtual própria para conseguir entregar as características que esses casos de uso necessitam. Existem outros pilares tecnológicos que são necessários. O 5G pode conduzir a disrupção dos casos de uso, mas é uma evolução da rede, portanto, conceitos que já conhecemos das redes vão continuar a ser utilizados no 5G. O espectro é uma componente fundamental para transmitir, para conseguir fornecer os casos de uso mais desafiantes. É necessário termos espectro nas frequências altas de elevada largura de banda, só assim conseguimos comprimir a promessa do 5G, mas é necessário cobertura também, utilização de frequências baixas. Portanto, essa coexistência vai continuar, utilizando tecnologias como um Spectrum Aggregation, ou a utilização da coexistência das tecnologias de 5G e do 4G com técnicas como o Spectrum Sharing, que permite utilizar as frequências baixas atuais em conjunto com as frequências novas atribuídas no 5G para conseguir aumentar a cobertura do 5G, que vai permitir chegar às zonas rurais de forma mais facilitada, reutilizando o espectro existente, ou chegar ao indoor de uma forma mais facilitada também, e as redes de core deverão evoluir para permitir a coexistência do 4G e do 2G, portanto o 5G não vai conduzir ao desligamento das outras tecnologias, é necessário que ambas as redes coexistam. O 5G é uma realidade. 3 de Abril foi uma data-chave, foi a data do lançamento simultâneo na Coreia e nos Estados Unidos, nas lojas, uma oferta de smartphones com planos tarifários. Portanto, é uma realidade concreta mesmo nestes dois países. E trazemos aqui alguns dados de o que é que isso conduziu na perspectiva do consumo, dados de dois dos operadores na Coreia, em que basicamente experimentaram uma maior adoção, um maior consumo de dados. Portanto, o 5G nestes mercados permitiu a utilização de aplicações muito de realidade aumentada e realidade virtual, conduziram um consumo maior no perfil dos subscritores em consumo diário ou consumo mensal. Portanto, o 5G permite endereçar esses desafios, mas também permite lançar precisamente esses casos de uso fruto da maior capacidade que vai trazer. Se pensarmos mais na área do IoT, o 5G tem um potencial de transformação nas cidades, no IoT, portanto, nas cidades
todos os dispositivos podem estar ligados já aos dia 2 pela rede 4G ou 5G, vai permitir potenciar e vai permitir introduzir a gestão eficiente dos edifícios, vai permitir auxiliar os mecanismos de condução autónoma que já existem ao dia 2. Esses mecanismos são, acima de tudo, baseados em sensorização. Se todos os carros estiverem ligados entre si, se estiverem ligados aos dispositivos de gestão de infraestrutura das cidades, então é possível levar para outro patamar, e o 5G e as redes podem ter um papel fundamental também aí na condução autónoma e outros aspectos como monitorização. Portanto, há um conjunto de aplicações típicas nas cidades que poderão tirar partido do 5G, e esta é outra forma de estratificar aquilo que é designado do IoT. Portanto, das redes da IoT, designadas Massive IoT, que são muito tipicamente redes de sensores do lado esquerdo, caminhamos para aquilo que é designado do Critical IoT, com um conjunto de aplicações possíveis, e ao evoluirmos nesse sentido é necessário ter uma rede com características diferentes, nomeadamente em termos de débitos e de latências, e é aí que o 5G vai permitir disponibilizar este conjunto de casos de uso do Massive IoT, do Broadband IoT, introduzindo conceitos, por exemplo, como a utilização de drones controlados ou em interação com as redes móveis, é uma tendência também e algo que vai ser possível, que nós designamos por Broadband IoT, e a introdução do Critical IoT como a introdução das redes na condução autónoma que eu já mencionei. Industrial IoT, estamos a falar muito de robótica colaborativa, estamos a falar muito de controle robótico remoto que vai necessitar de uma rede de alto débito. Trago-vos aqui um exemplo de como o 5G e porque é que as redes têm um impacto num caso de uso como na saúde. Portanto, ao dia de hoje temos o que nós designamos de experiência de 4G, estamos a falar de utilização de conceitos como de monitorização remota de pacientes, ter os registros eletrónicos acessíveis por rede, portanto ter esses dispositivos em cloud. Para isso é necessário uma rede com as características do 4G, o 3G e o 2G não era suficiente. Para avançar para casos de uso mais avançados, estamos a falar de começar a introduzir conceitos como realidade aumentada para permitir telemedicina e diagnóstico remoto, por exemplo, ou num caso mais extremo, falar de medicina de precisão e falar de cirurgias remotas, por exemplo, como sendo o último caso de uso. Neste caso precisamos de uma rede de alto débito. E é aqui que as redes entram, aqui apenas não para entrar em detalhes, mas porquê é que as redes são importantes e porquê é que as redes podem disponibilizar casos de uso diferentes. Se estivermos a falar de uma experiência de 5G para a tal cirurgia remota de alto débito, então precisamos de uma rede super rápida e só o 5G pode endereçar esses casos de uso. Na indústria IoT, o 5G tem um potencial de ser disruptivo nos meios industriais, nomeadamente em ambiente de manufatura, robótica colaborativa, ou utilização em ambiente fabril de condução de veículos automáticos, e aqui talvez não tenhamos os problemas éticos que pode acontecer ao introduzir estes mecanismos de condução autónoma no veículo público, e há potencial, claro, para a indústria. Trago-vos aqui muito rapidamente alguns casos no fundo, para estimular. Um primeiro caso na Alemanha, em que instalamos uma rede de 5G em colaboração com a Mercedes e um operador na Alemanha, que permite precisamente começar a validar e a testar estes conceitos, nomeadamente veículos guiados, ter download de software remotamente para os veículos. E a chave aqui por trás é a digitalização do chão de fábrica destes ambientes fabris, ou seja, não ser uma fábrica com cabos, portanto, a partir desse momento em que existe uma conectividade de alto débito e baixa latência para todos os pontos da fábrica, então o layout da fábrica pode ser desenhado de uma forma diferente, e isso permite ganhos de eficiência muito interessantes nesses setores. Aqui um outro caso de desenho de turbinas de motores de avião, em que neste ensaio introduzimos sensores de alta precisão na fresa que desenhava a turbina e na turbina que estava a ser desenhada, para conseguir detectar real-time, com latências da ordem de 1 milissegundo, possíveis alterações de vibração, e conseguir corrigir essas alterações, e com isso conseguir apurar a precisão da fresa e com isso melhorar a qualidade do produto que estava a ser fabricado. Neste setor em particular existem
uma percentagem muito elevada de turbinas que têm que ser devolvidas e ser corrigidas fruto dessas pequenas precisões. Portanto, introduzir este loop de retroalimentação é fundamental e só com uma rede super rápida isto será possível em ambiente wireless. A gestão de portos também, desde a interligação de todos os dispositivos que existem nos portos, até, neste caso do uso que estamos aqui a mencionar, a existência de câmaras de alta definição nas gruas e a possibilidade da condução remota dessas gruas. Portanto, aqui estamos a falar de um ambiente móvel de largas dimensões, portanto, e este tipo de caso de uso não pode ser endereçado com cabos, não pode ser endereçado com Wi-Fi e, obviamente, não conhecendo eu muito deste setor, antecipo claros ganhos de eficiência por introdução deste tipo de redes nestes ambientes. Para ir finalizando, Ericsson, junto com a empresa Arthur D. Little de consultadoria, fez um estudo sobre o potencial de 5G em todas as indústrias, não só telcos da ICT, e existe um claro potencial que está aqui indicado. Isto não é um forecast, não é uma previsão, é um potencial do mercado endereçável que pode ser capturado pelas ICTs, pelas telcos, mas o potencial claramente existe. Isto é fruto de um estudo sobre 10 indústrias, num conjunto de 200 casos de uso, que está disponível no site da Ericsson, que vos convido a consultar. E, portanto, aqui o resultado é que existem algumas áreas que têm um potencial claro, nomeadamente o healthcare. Isto foi uma alteração face ao estudo anterior, que claramente é um setor da saúde que pode beneficiar destes tipos de tecnologias, tal como eu mencionei. Por último, o que nós digamos um pouco um call for action, este é um diagrama que nós na Ericsson utilizamos aqui em Portugal para explorar também nós próprios e também com o diálogo que vamos tendo com as entidades, existe um potencial para Portugal. E este potencial é diferente de país para país e aqui estando nós também num ambiente universitário, também um desafio de o 5G não pode ser só uma questão de oferta e de procura, portanto, procura da perspectiva dos devices, oferta na perspectiva dos operadores móveis ou das ICTs, é algo para a indústria, é algo para as universidades também entrarem e terem um papel-chave. Existindo este potencial de negócio, existindo esta realidade no país, o desafio aqui está em conseguir desenvolver esses casos de uso e não necessariamente só reutilizá-los de outros países, mas tentar em Portugal conseguir, porque só assim o 5G e o potencial do 5G terá sucesso. Portanto, é um desafio que deixo não só aos players tradicionais, às universidades e todas as indústrias para pensarem no potencial que este tipo de tecnologias pode trazer, obviamente trazendo ensinamentos de outros países. E com isso termino. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu diria que não surpreendentemente nós resvalamos, não é? Penso que há algumas limitações temporais, mas penso que podemos ter 10, 15 minutos para perguntas. Primeiro, eu gostei muito das múltiplas intervenções, quer desde o que a tecnologia promete fazer, até às mudanças de business models, até aos aspectos do interesse público que temos. Deixem-me usar o meu chapéu de professor e avisar claramente as pessoas da comunicação social que muitos destes cenários não são para amanhã. Nós podemos fazer tudo hoje num caso. A diferença é que vamos ter um ecossistema a fazer isto tudo amanhã, ok? O desafio que se nos coloca é como é que nós minimizamos o tempo de transição para estes mundos. Eu sou um homem do Porto, um menino da Foz, para quem for do Porto souber o que isso quer dizer. E uma das coisas que me chocou quando vim para Aveiro foi como verificar que num espaço de 2, 3 quilómetros mudava de um ambiente perfeitamente urbano para um ambiente que era aquilo que eu chamava de campo. E eu vim-me a verificar que isso era a realidade do nosso país. E o 5G tem uma possibilidade, um perigo, que era a primeira pergunta que eu gostava de pôr este painel e depois, com certeza, gostaríamos de ouvir outra, que é o problema do aumento das assimetrias regionais. E nós temos o nosso país, e vimos alguns exemplos, a parte da agricultura, a parte dos drones, eventualmente os drones para combate aos fogos, que é uma coisa que se fala muito. Isso obriga a mudarmos a forma como olhamos para a nossa rede, que neste momento é feita centrada nas pessoas para mudarmos uma rede que passa a ser centrada na geografia. E eu
ponho ao painel, eu vou repetir isto depois em inglês para o Tony. Como é que a ANACOM vê que pode induzir a que o processo do 5G não aumente as assimetrias regionais que temos no nosso país e que são tão graves? Dr. Tony, how is it possible that your new business model will stop the danger of increasing the regional asymmetries that 5G very easily will promote? E para os meus caros representantes da indústria, o que é que vocês podem oferecer ao país como soluções para evitar isso? Se calhar começávamos pela ordem de intervenção inicial, se não se importarem. Muito obrigado. Sem dúvida que a coesão do território é já hoje um desafio. E isso é importante não apenas do ponto de vista da fixação das populações em todo o país, enfim, partindo da situação atual em que há de facto a assimetria que conhecemos entre o litoral e o interior, entre as grandes cidades e as cidades do interior, há um primeiro ponto que eu considero que é fulcral nessa a estratégia para mantermos e atrairmos populações para o interior do país, e há casos muito bem-sucedidos. Enfim, a cidade de Bragança tem tido, e olha, em grande graças também relativamente ao seu Politécnico, capacidade de atrair novas gerações. Mas há um primeiro ponto que é essencial na igualdade de oportunidades, que é não discriminar os mais jovens de ter, em qualquer zona do território, acesso à internet com as mesmas condições em todos os centros. Isso é essencial para o estudo, mas é essencial para a investigação e é essencial depois para a criação de empresas e para o desenvolvimento de projetos, seja no turismo, seja ligados à agricultura, seja ligados à indústria, em todas as áreas. De facto, nós estamos a falar de soluções que são necessárias já hoje com o 4G. Nós já hoje precisamos ter 4G de qualidade em todo o território e necessariamente não há razão nenhuma para que não aconteça isso com o 5G. Eu não tenho dúvidas que o segredo está em encontrarmos soluções que minimizem os custos do investimento, porque o investimento, sendo de facto muito significativo, é essencial que todos no país nos ponhamos de acordo de que o investimento tem que ser feito para chegar a todo o território, para garantir essa coesão do território, criando e utilizando cada vez mais soluções de partilha, seja de partilha do co-investimento, seja de partilha das infraestruturas, seja de partilha dos postes, seja das condutas, seja das antenas, seja do espectro, de forma a que haja uma utilização mais eficiente, em que quem investe tenha mais rapidamente retorno desse investimento e em que os utilizadores também beneficiem de as redes chegar a todo lado. Nós sabemos que quanto menos pessoas existir numa determinada localidade, menor retorno há do ponto de vista comercial de fazer um investimento que seja muito avultado. Eu fiquei com muita expectativa e estou à espera de ver os resultados que aqui a Denser se propôs fazer com a DS Telecom para levar a rede de 4G ao Soares, que está relativamente longe da sede do Conselho de Arcos de Valdevez, e eu já há 2 anos ouvi o Presidente da Câmara de Arcos de Valdevez a dizer que o Soares, onde tem um desenvolvimento turístico importante, era importante ter a fibra óptica e ter o 4G. Enfim, a Denser propôs fazer esse piloto, não sei se ele já está feito, já há resultados, mas, portanto, precisamos de encontrar soluções e em que todos têm que ser parte da solução. É importante que o país tenha a ideia de que não é só o Orçamento do Estado ou os fundos europeus que vão suportar alguma destes custos da coesão do território. Eu há bocadinho falei dos cabos submarinos, mas é muito, muito importante que as empresas portuguesas falem umas com as outras, estabeleçam acordos entre si, estabeleçam parcerias e sejam capazes de encontrar as soluções que permitam resolver isto que é este desidrato que é de interesse de todo o país. Bom dia. I believe that the 700 megahertz spectrum and the existing LTE's solutions will be very effective for wide area coverage for the rural community.
But if you look particularly at the presentations from Nokia and Ericsson, they explain that the real revolution here that's happening and is going to happen is in data traffic with 4 times increase. We're already seeing here in the Portuguese market that the operators have started to move from very small data bundles, in fact, perhaps the smallest in Europe, to unlimited data bundles, which is what will happen for smartphones on 4G. Inevitably, on 5G, it is about large data bundles, unlimited data, and that's not for people driving. That, in my view, is for people in their homes, in their offices, in their towns and their cities. That's why the strategy I outlined that we want to follow, to use 5G to start by bringing fixed wireless access to the rural communities which are not served by fibre, but in addition to have 5G hotspots. So there will not be full coverage of the city, of the entire country, but the areas where people live and work, I would like to see 5G hotspots. And my vision is not that it is a digital divide, but my vision is that the rural community can leapfrog the cities with these both fixed and hotspots. Bom dia. Bocado em linha com a minha apresentação. As redes móveis até o 4G foram sempre focadas na utilização das pessoas e era daí que vinha todo o revenue do mercado. O 5G abre um portão gigante para a utilização industrial, para a utilização rural, para uma série de novos use cases que estão completamente fora da utilização humana, da simples utilização humana. Na área interior, nas aldeias e na área mais rural, a grande importância do 5G acaba por ser dinamizar e automatizar uma série de tarefas ou de serviços dentro da indústria rural que nós até agora não conseguimos. Eu acredito que esse é o maior catalisador do 5G. O serviço às pessoas há de ser secundário. Se houver um business case de um operador fazer uma cobertura de um aviário, de uma criação de animais, de uma zona agrícola ou de uma fábrica que normalmente estão fora dos grandes centros, essa cobertura há de servir também às pessoas. Mas o foco não deve ser só as pessoas, não deve ser só os subscritores que pagam um valor mensal de 5, 10 euros e que aí realmente não há interesse ou não há motivação para esse tipo de cobertura. Só para adicionar, na perspectiva da tecnologia, já com o 4G e o 5G, existem alguns facilitadores tecnológicos que permitem ter soluções mais eficientes de capacidade e cobertura, e isso já foi possível com as redes de 4G. Portanto, as redes de 4G introduziram a possibilidade de trabalhar remotamente, fazer sessões de videochamadas nas zonas remotas. Eu, em concreto, quando viajo muito pelo país, consigo fazer isso. Portanto, acho que as redes móveis não vão conduzir a uma maior disparidade regional. Por outro lado, também, digamos, não pode ser pedido também às redes móveis e todo o ecossistema que corrija talvez alguns fatores que conduziram às assimetrias regionais e que não se será só as comunicações que poderão corrigir esses fatores. Claramente o 4G e o 5G têm um potencial para atrair empresas para zonas remotas, fruto da facilidade de comunicação, mas existem outros fatores, como infraestruturas associadas, que vão ser responsáveis também por atrair essas populações. Portanto, entendemos que o 5G e o 4G é um potencial para reduzir essas assimetrias. A experiência que nós temos de outros mercados é que, obviamente, é sempre um desafio endereçar as zonas mais remotas, nomeadamente se for deixado apenas ao acaso, entre aspas, da criação de business cases positivos.
Tipicamente, podem ser necessárias políticas ativas do Estado ou outras com investimento que permitam endereçar essas questões em concreto, mas a tecnologia terá sempre uma solução para endereçar esses desafios. Nós estamos muito em cima da hora, eu teria muito mais perguntas, mas acho que pelo menos uma pergunta da audiência. Vamos ter que encontrar algum espaço, uma pergunta curta, por favor. Alguém tem interesse em fazer alguma pergunta? Por favor. A ênfase foi na curta, por favor. Bom dia. No seguimento da pergunta do professor, portanto, nós temos aqui uma situação, e pelo menos da minha experiência pessoal, de viver numa área mais rural, quando não estou aqui em trabalho, nós temos uma situação em que, por exemplo, as bandas de 4G, de LTE e principalmente abaixo do 1 GHz, como a banda 20, estão completamente, digamos, lotadas e a largura de banda é pequena por cliente. Portanto, a minha pergunta é mais no sentido de quais vão ser os desafios e as propostas em termos de tecnologias e regulamentação para que no 5G haja uma mais homogeneidade no tipo de acesso e cobertura pelo país. Obrigado. Portanto, a pergunta, so the question has to be with technology, how 5G can improve the problem of sharing bandwidth in large areas, so providing better user experience. So what kind of solutions can we get for 5G getting better user experience? I think this one should be. Ok, então posso começar. O 5G tem, tal como o 4G, potencial de utilizar para conseguirmos débitos e performance avançada. Um dos fatores fundamentais é o espectro e a existência de espectro. Portanto, o 4G e o 5G, tendencialmente as tecnologias são agnósticas ao espectro, portanto, o seu potencial é multiplicado ao linear, tipicamente ao espectro utilizado. Portanto, soluções, utilizar um conjunto de espectro disponível alargado para a necessidade em concreta desse caso. Uma das ferramentas, por exemplo, que é possível de ser introduzida com o 5G é a utilização do 5G não apenas nas chamadas frequências que vão ser assignadas para o 5G, mas também a possibilidade de utilizar as frequências existentes. Nesse caso em concreto, o 5G traz uma nova banda na parte mais baixa, nos 700 MHz, e melhora a eficiência espectral e melhora a utilização, a eficiência da utilização da banda. Acho que há pouco para adicionar. O refarming das bandas LTE ou mesmo do GSM de 900 MHz num futuro para 5G também pode melhorar bastante a qualidade de utilização, a qualidade de experiência. Eu prometi que terminava isto às 11h15 por questões de agenda. Se me permitem sumariar as respostas, o 5G tem potencial para resolver o problema da user experience, desde que haja espectro. Pode ser que haja espectro, mas os investimentos são grandes. Talvez as pessoas possam cooperar umas com as outras, ou as empresas possam cooperar umas com as outras para reduzir esses investimentos. E em casos críticos teremos soluções de densificação para suportar melhor qualidade de serviço em pontos locais. Eu acho que isto mais ou menos sumaria a discussão deste painel, não é? Posto isto, eu estou muito curioso a ouvir o que é que o painel de sítio hoje vai dizer relativamente ao Bensemar. E eu terminava, pedi-vos para se juntarem em mim para agradecer aos nossos palestrantes por estas interessantes intervenções. $20 minutos para o coffee break. Vamos tentar recuperar um bocadinho. E já agora, havia um problema com um potencial orador que tinha sido anunciado para de manhã na primeira versão, que era a Huawei. A Huawei confirmou que pode chegar de tarde. E, portanto, teremos também uma apresentação da Huawei adicionada ao programa durante a parte da tarde. Muito obrigado.